Domingão, hein, minha gente? Dia de descansar, muita gente ainda trabalha, muita gente estuda. E a certeza que nós temos, eu e você, é que estamos dando passos em busca de relacionamentos mais leves, tanto no trabalho quanto em casa, com a família e principalmente mais leve conosco. Estamos aqui então dando espaço para o quê? Para a escuta interna, que pouco a gente dá. Porque só depois dessa escuta interna é que a gente consegue ter mais empatia na escuta das necessidades e sentimentos e também dos comportamentos das outras pessoas. Em nossos últimos encontros nós falamos um pouco sobre a distração, lembra? Primeira aula. A importância do cultivo de uma mente mais calma, desacelerando os pensamentos, porque esses pensamentos acelerados é que nos levam a agir por impulso. Então esses treinamentos e essa consciência que a gente vai adquirindo são importantes, porque pra gente, com o tempo, a gente vai deixando o quê? De ser tão reativo. A gente para de ser ouvi e respondi, veio e levou, tanto na comunicação quanto nos conflitos. Assim como a gente funciona, outras pessoas também têm o seu próprio modo de funcionamento, têm o seu próprio modo, a sua forma de consciência ou de não consciência também. Uma das coisas mais importantes quando nós falamos em gestão de conflitos é entender qual é a nossa personalidade. A ciência da personalidade ela identifica, os padrões dentro de você que farão você agir na maioria das vezes de uma certa maneira, percebe? É claro que tem exceções. A base, o que a gente precisa entender é que a base da personalidade é genética, biológica. Nós precisamos entender que cada um de nós tem uma diferença individual de personalidade. Pelo menos 50% dessa diferença é explicada pela genética. Ah, Rebeca, mas o ambiente influencia a personalidade, não influencia? Sim, óbvio, a gente sabe que o ambiente influencia, né? A gente vê casos por aí. Mas é majoritariamente o peso genético que comanda. Mas personalidade, gente, ainda assim não é uma sentença de morte, sabe? A ciência mostra que mesmo havendo uma predisposição genética para determinada doença, por exemplo, se nós fizermos uma escolha certa ao longo da nossa vida, esses genes predispostos às doenças, eles não se ativam. A alegoria que os professores biólogos, eles costumam usar é a alegoria da lâmpada, não sei se vocês já ouviram. É como se os genes, nossos genes, fossem lâmpadas. E dependendo do que a gente faz ao longo da vida, essa lâmpada se acende ou não acende. Então, quesitos como alimentação, atividade física, sono de qualidade, que a gente ouve por aí, são as 3 principais coisas que cuidam para que o nosso cérebro não tenha problemas no futuro. Personalidade é a mesma coisa. Personalidade pensada assim também é algo assim libertador, porque tá nas nossas mãos. Um exemplo é um traço de personalidade, vou trazer aqui para a gente poder identificar isso melhor no nosso dia a dia, conhecido como extroversão ou introversão, por exemplo. As pessoas tendem a pensar, que ou a pessoa é introvertida ou a pessoa é extrovertida. Mas existem pessoas que têm, porque a questão é muito mais complexa do que só ser introvertido ou extrovertido. Tem coisas muito mais complexas, como pessoas que são ambivertidas, que tem essas duas, estão no meio ali, mantém essas duas características. Então, a chave para entender, por exemplo, o extrovertido, a pessoa que é extrovertida, é o grau de estímulo. O que é que estimula esse traço de personalidade? O extrovertido, ele se enche de alegria com estímulo. Ele gosta, por exemplo, sabe aquela pessoa que gosta do som alto? Gosta de gente, gosta de estar no meio das pessoas. Você quer um estímulo mais forte do que esse? O extrovertido, quando ele está próximo das pessoas, ele tende assim a ganhar energia, sabe? A pessoa passa um domingão, por exemplo, um rodado de amigos ali, estão escutando som alto, ela volta para casa energizada. Já a pessoa que é introvertida, quando ela está rodeada de pessoas,
a energia dela drena. É como se ela tivesse a energia sugada, sabe? Então o introvertido, ele tende a ganhar energia, não quando ele está lá no meio de um monte de gente, mas quando ele está quieto. Deus me livre, está rodeado de gente, sabe? A pessoa prefere estar com Netflix, sentado ali com a pipoca, no quarto escurinho, lendo um livro, uma taça de vinho, ficar quietinho. E o extrovertido vai olhar para você e falar, cara, que cara chato, né? Não sai de casa. Para o introvertido, chato é aquele lugar cheio de gente que não tem nenhum assunto interessante para conversar. Então entenda, não tem uma personalidade, gente, melhor do que a outra. O que tem são personalidades diferentes. Toda personalidade tem suas vantagens e desvantagens, e você deve sentir isso na pele. Toda personalidade tem forças e fraquezas, tem virtudes, tem defeitos. Há pessoas brilhantes dos dois jeitos, extrovertidas e introvertidas. Então, quando nós conhecemos e respeitamos a nossa personalidade, nós percebemos o que nos drena, a gente começa a se conhecer. A gente conhece o que drena e também o que nos enche de energia. E é isso que faz com que você consiga se comunicar melhor. Porque você começa a entender o quê? Você. E conhecendo você, você começa a ter mais empatia com a outra pessoa. Entendendo por que aquela pessoa funciona da forma X ou da forma Y. Entende? Então, conhecer e olhar para isso faz você sofrer menos. Você não é problemático porque você gosta de ficar em casa assistindo filme. Entenda, a sua personalidade é a base de quem você é. E não tem problema algum nisso. Esse é só um exemplo, gente, sobre comportamento baseados em traços de personalidade. Então, a pessoa pensa e age absolutamente de você, não é porque ela é problemática, está tudo bem. Uma personalidade equilibra a outra. Já pensou se o mundo ele fosse feito de pessoas tranquilas, serenas? Esse mundo poderia ser um caos. Então, todo traço de personalidade tem suas qualidades, percebe? Por isso, em uma empresa é importante ter pessoas com traços de personalidades diferentes. Observa aí como é que está o seu ambiente de trabalho. E se está diferente, está tudo bem. Porque a visão da empresa, ela começa a ser mais rica e mais inteligente quando existem personalidades diferentes ali. E quando nós entendemos a nossa personalidade, nós começamos a entender a personalidade do outro. E começamos a ter relações mais saudáveis, relacionamentos mais leves. Então, pare de ficar vomitando a sua personalidade em outras pessoas. A gente faz isso, mas vamos frear, lembra? Frear esses pensamentos, tomar mais consciência. Todo traço de personalidade tem força e fraqueza. E nós precisamos conhecer bem a personalidade e buscar conhecer a nossa, mas a dos outros também. Se você não conhece a personalidade do seu marido, por exemplo, do seu filho, do seu chefe, você não vai se dar bem com ele, você não vai saber lidar com essa pessoa. E isso vai fazer você sofrer. E isso também faz outra pessoa sofrer. Então entenda, as pessoas não funcionam como você funciona, não funcionam como eu funciono. E não tem que funcionar. Quem disse que as pessoas têm que funcionar como a gente funciona? Você precisa, para suas estratégias pessoais, para ter melhores relacionamentos, para ter mais leve aqui dentro do coração, conhecer a personalidade das outras pessoas. Porque quando você treina o seu cérebro, a sua mente, para entender a personalidade do outro, você começa a respeitar mais o outro. Você respeita mais as limitações dele e as forças dele também. Né? E isso ajuda você a montar um time mais completo aí no seu ambiente de trabalho, por exemplo. Né? Se a gente está falando com pessoas aqui que buscam essa questão de melhoria nos relacionamentos de trabalho. Você começa a vender melhor quando você entende a personalidade da pessoa que está na sua frente, por exemplo. Você trata as pessoas de forma diferente, de uma forma única, né? Não como uma pessoa só. E o pior, como se fosse você. Você se torna mais eficiente nas suas relações profissionais. O entendimento da personalidade do outro, minha gente, produz em nós, em você, em mim, a empatia. A gente precisa parar de achar que a gente sabe o que está acontecendo no mundo do outro. Porque o que o outro sente, a gente nunca vai saber. Não é a mesma coisa que a gente está sentindo.
É super importante porque você nunca vai sentir o que o outro sente, percebe? Isso é impossível. Para entender o outro, nós precisamos de conhecimento, de ferramentas. Se você for só no feeling, você vai continuar pensando que todo mundo sente como você sente. E empatia não é sentir o que o outro sente, porque isso nunca vai acontecer. A gente nunca vai conseguir. Empatia é a gente ter inteligência para entender que o mundo do outro é o mundo do outro. É outra personalidade, são outras vivências. E a partir disso, a partir desse conhecimento, a gente começa a respeitar essas diferenças e construir pontes entre esses relacionamentos, entre você e o outro. Então, para um sucesso profissional, minha gente, você precisa aprender isso. Senão, a gente vai continuar, você vai continuar e eu vou continuar sendo aquela pessoa que diz: olha, meu colega de trabalho é uma porcaria, meu marido tem problema tal, meu chefe é uma porcaria, meu cliente é uma porcaria, tudo é uma porcaria, o mundo é uma porcaria. Porque você está presumindo que todas as pessoas deveriam ou são como você. Então a gente precisa, honestamente, começar a desenvolver ferramentas para se conectar com o mundo do outro, para entender a personalidade do outro, entender a nossa própria personalidade primeiro, mapear isso, olhar para nós, ser honesto com nossos sentimentos, com as nossas necessidades. Para isso é preciso parar, silenciar, observar, escutar a si mesmo, olhar para dentro. Escutar a si mesmo é uma ferramenta importantíssima. Faz sentido para você aí? E se faz sentido, eu quero que você continue comigo nessa caminhada. Eu te acompanho, você me acompanha. E para você que chegou até aqui hoje, no domingo, gente, ou tá aí vendo no inicinho da segunda-feira, que esse vídeo vai sair do ar segunda-feira, meio-dia. As duas primeiras pessoas que comentarem aqui, ó, na nossa live agora, eu estou aqui no YouTube, estou aqui, e também, tá, simultaneamente, colocar um print desse nosso encontro, printa aí, ó, mas não vai me colocar, né, muito estranho não. Mas vamos lá, colocar um print do Instagram, lá no seu Instagram, dessa live que a gente está fazendo agora, vai ganhar aqui, ó, as duas primeiras pessoas, essas canecas lindas aqui, ó, do Escutatória, certo? E para vocês que comentarem depois, comentem, sigam esse mesmo movimento, eu vou dar um voucher de 20% de desconto para você se inscrever no Escutatória, que vai acontecer de forma presencial em Sinop no dia 22 de outubro, daqui uns dias. E eu te convido a fazer parte desse encontro, gente. É o último Escutatória presencial de 2023. Vai acontecer no dia 22 de outubro, é um domingo. É muito gostoso, a gente vai sentar lá na Morada do Sol, conhecem? Sou suspeita, né? A gente vai sentar lá na Morada do Sol, tomar um café juntos, e iniciar uma manhã de muita prática e de verdade. Não perca essa oportunidade. Eu quero que você vá junto. Vamos co-criar um curso sensacional para toda a vida, profissional ou familiar, pessoal. E como é um curso, gente, bem intenso, é para poucas pessoas, eu não loto a casa lá de gente não, tá? São poucas pessoas, então garanta a sua vaga. Eu espero você. O link de inscrição tá lá na minha bio e qualquer dúvida é só me chamar no direct por aqui, pelo meu Instagram, pelo meu celular. Vamos juntos. Quero muito a sua presença. Quero muito seguir com você. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero ter semeado aí boas sementes na sua mente e que a gente possa seguir regando e cuidando dessa nossa comunidade de conhecimento. Um grande abraço e um ótimo final de semana para você. Até mais.